Olá meus caros, sejam todos bem-vindos a este canal, nessa tarde fria aqui na cidade de Anápolis, Goiás. Meu nome é Jean Carlos Lopes e essa semana eu recebi um e-mail de uma amiga minha, católica, que está cursando, fazendo curso, em uma faculdade, em uma universidade, na verdade. O e-mail dela é o seguinte: meu prezado amigo Jean, essa semana na faculdade, na aula de Filosofia 1, lembrei-me das nossas inúmeras conversas sobre educação, de como as faculdades estão com grades deficitárias em relação aos conteúdos, de como os professores não seguem a ementa e misturam os conteúdos propostos com as suas opiniões de cunho ideológicos. Na verdade, esse e-mail era para lhe fazer a seguinte pergunta. Estávamos debatendo sobre o conceito de criação em Santo Agostinho, quando o professor afirmou a seguinte frase: a existência do homem precede sua essência, e isso é um fato comprovado. Eu gostaria de saber se isso procede. Antes de ler o e-mail que veio para ela, eu quero fazer aqui uma observação. É interessante como alguns professores se colocam como detentores da verdade, como aquelas pessoas que, olha, eu falei, tá falado, como se fosse aquela pessoa que pega a chave do quarto, tranca o quarto e esconde a chave. Aí eu e você queremos ir ao quarto, mas estamos impossibilitados de adentrarmos no quarto, porque não sabemos onde está a chave. Ou seja, muitas vezes esses professores privam seus alunos de buscarem o verdadeiro conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque se há algo que a filosofia não tem, é a pretensão de ser uma ciência fechada em si. Nunca foi pretensão da filosofia ser fechada em si. Se nós pegamos a pré-história da filosofia, os primeiros filósofos, Tales de Mileto, quando ele propôs um novo modo de pensar, ele não fechou nele esse novo modo de pensar. A escola de Mileto, ou seja, os seus discípulos, tinha toda a possibilidade de refutar para reafirmar aquilo que Tales colocou como certo, ou para criticar aquilo que Tales colocou que eles não entendem que seja algo certo. Então, quando um professor, ele em uma aula de filosofia, ele fecha a possibilidade de debate, no mínimo ele é equivocado naquilo que ele entende de filosofia. No mínimo, porque nós veremos que nem todos os professores são equivocados, não. Eles são maldosos, maquiavélicos. Eles querem sim deturpar o pensamento dos seus pupilos, dos seus alunos. Mas vou então ler aquilo que eu escrevi para ela. Olha, como ela não deu mais informação daquilo que estava sendo debatido sobre o assunto, eu respondi da seguinte forma: minha cara amiga, em primeiro lugar, esta afirmação de que a existência precede a essência pertence ao filósofo Sartre. Como você sabe, a filosofia de Sartre é fundamentalmente ateia e, por conseguinte, não é uma boa ferramenta para auxiliar o fiel na compreensão de sua fé ou da realidade em conformidade
com sua fé, ou dá, né, essa realidade em conformidade com a sua fé. É o seguinte: imaginemos que eu quero desenroscar uma torneira. Então eu vou precisar das ferramentas ideais para desenroscar essa torneira. Eu jamais pegarei um martelo para desenroscar essa torneira. O meu desejo não é quebrar a torneira. O meu desejo é desenroscar a torneira. Da mesma forma, um professor, ao utilizar outros pensadores, ele tem que tomar certos cuidados. Aqui, por exemplo, o conceito que está sendo trabalhado é o conceito de criação numa perspectiva cristã. Cristã do início da era medieval, né, dos princípios da era medieval. Não tem nenhum problema o professor buscar outros pensadores para argumentar de forma que vá enaltecer o pensamento do filósofo, ou até mesmo criticar. Agora, o que não pode é o cara pegar um filósofo que não acredita em Deus, que materialista e existencialista, para tentar trabalhar o conceito de criação numa perspectiva medieval. Isso no mínimo, algo equivocado. Volto a falar, estou dizendo equivocado porque não sei quem é o professor, e seria da minha parte, mas seria muito imprudente se eu estivesse falando que esse cara é um salafrário. Eu continuei com ela dessa forma. Em segundo lugar, o conceito de essência e existência utilizado por Sartre possui uma significação diferente daquela utilizada no cristianismo ou entre os filósofos antigos e medievais. A existência do homem para Sartre consiste, sobretudo, no uso de sua liberdade. O homem nasce como uma completa indeterminação. Ele não é, mas pode ser. Quando ao longo de sua vida, ao fazer escolhas, ele vai se construindo, aí sim, vai determinando a sua essência. Isto é, o homem é o que ele é. A existência precede a essência do homem porque o homem é livre e o seu futuro não se encontra delineado por uma determinação biológica. Nas demais criaturas, a essência precede a existência, porque durante toda a sua vida age em conformidade com a sua respectiva determinação biológica. Um exemplo: um cachorro, ele nasce, se alimenta, reproduz e morre. Uma vida de um animal irracional, ela é simples. Não há nela essa complexidade de nós, seres racionais. O ser humano, ele nasce, ele reproduz, ele se alimenta, mas ele também começa a questionar sobre isso, sobre a sua vida, sobre o que se alimentar, sobre o que ele é, se a vida dele se limita só nesse plano físico, se há algo além dessa vida, quem ele é afinal de contas. Então, o ser humano é muito mais complexo do que a vida de um animal irracional, a vida dos vegetais, ok? E temos que entender também que a existência para Sartre surge no exercício de sua liberdade, que para nós, cristão, é uma afronta, para nós católicos é uma afronta. Para nós católicos, na união do gameta masculino com o gameta feminino se faz uma vida,
E ao fazer essa vida, é infundida nela a alma, é infundida junto com a alma a essência, aquilo que é divino no ser humano. O ser humano, ele já tem a possibilidade de se tornar completo como ser humano. Parafraseando Aristóteles, naquele ser, existe nele potencialidade de ser um ser humano. Quando você vê aquele ser, você tem certeza que aquele ser não será um cavalo, que aquele ser não será uma planta, mas que sim, ele será um ser humano, que vai buscar se completar, se atualizando em suas potencialidades. Então o ser humano, há nele já essa essência, esse desejo. Ele não é vazio. Ele vai adquirindo conhecimento, sim, mas já há nele possibilidades de adquirir esse conhecimento. Porque Sartre ele fala o seguinte, né? Concluindo aqui. Ele entende que somos livres exatamente porque estamos livres de qualquer determinação dada por uma essência. Não existe um arquétipo, um modelo ideal em relação aos quais o homem deve se conformar. O que cada um de nós não é algo dado, mas livremente construído. E finalizando, né, o e-mail que eu enviei para ela, por fim, a frase está mal formulada ou, no mínimo, equivocada com o assunto proposto, pois a noção de criação não faz nenhum sentido para Sartre. Para ele não existe Deus nem criação. Ou seja, gente, desses anos que eu estudei na Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte, no Coração Eucarístico, eu tive bons professores. Mas a maioria dos professores da qual eu tive aula não são professores equivocados. São professores com uma mentalidade ideológica e que querem doutrinar os seus pupilos, que querem doutrinar os seus alunos. Não foi uma, duas, mas foram milhares de vezes que eu questionei muitos assuntos para alguns professores que simplesmente, não sabendo responder, davam-se de ombro e deixavam para lá. Eu, no primeiro período do curso de filosofia, eu fui até o reitor da PUC, adquiri, né, ele até me passou o seu e-mail pessoal e pedindo que relatasse a situação na qual eu estava levando até ele, e eu detalhei ponto por ponto no e-mail. Cansado de esperar a sua resposta, eu decidi, por conta própria, começar a relatar, a anotar essas pérolas que eram colocadas, eram demonstradas como fatos em sala de aula. Eu anotava absurdos contra aquilo que nós podemos chamar de essência católica. Vejam bem, eu não queria uma catequese na faculdade. Eu pagava a faculdade para ter o conteúdo proposto na ementa. Eu não queria de forma alguma uma aula de catequese. Eu não estou lá para ser catequizado. Eu já sei muito bem aquilo na qual eu devo seguir. Mas eu pagava, e não pagava barato, para ter para que fosse explorado em sala de aula o conteúdo proposto. Então, muitos desses professores eles eram maldosos. Eles estavam ali para destruir toda a essência católica que tinha naqueles alunos. E detalhe, ali era uma universidade católica. Eles deveriam ter no mínimo respeito pela tradição católica, pelo magistério, pela Sagrada Escritura. Mas não, chegavam em sala de aula com pensamentos maldosos para destruir, desconstruir a fé daquelas pessoas que estavam lá. Esse livro
ele já está em fase de término, e eu fiz questão de deixar para lançar até o final desse ano, para não falar que eu estava chateado com a PUC, que eu estava magoado com a PUC. Mas não, esse livro ele será um livro que entendo que será uma cartilha para aqueles alunos que já estudam na faculdade e para aqueles alunos que vão ingressar a essa faculdade. Não é à toa que o título que eu dei para esse livro é um título bem interessante. Ele terá o título de As Pérolas do Mapuque Ateia, porque as pessoas chegam naquela faculdade com um pouquinho de fé e saem de lá preparado para, no mínimo, ser um militante comunista. Bem, vamos parar por aqui, que o vídeo já ficou muito extenso. Meus queridos, curtam esse vídeo se vocês gostaram, compartilhem, divulgue esse canal. Se você ainda não se inscreveu aqui, eu peço encarecidamente que se inscreva, dê essa força para nós. Esse é o canal preparado para os católicos, como já falei na chamada, católicos conservadores, mas também para aquelas pessoas que querem buscar de maneira mais íntegra aquilo que é verdade, ok? Um grande abraço fraterno e salve Maria!